Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um vídeo de como jogar e análise de um jogo. E o escolhido para hoje é o jogo Terraforming Mars Ares Expedition. Este é um jogo da Freaks Games originalmente e da Stronghold Games originalmente. E é um jogo de 1 a 4 jogadores, com 14 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 60 minutos. Este é o seguimento do super famoso jogo Terraforming Mars e é um jogo que pretende ser mais streamline e demorar menos tempo, onde vamos ter o mesmo objetivo que o seu irmão mais velho, que é fazer a terraformação de Marte, utilizando vários tipos de projetos que vão elevar a sua temperatura, o seu oxigênio e criar oceanos e água no planeta vermelho. Por isso mesmo, vamos já ver de seguida como é que se joga a este Terraforming Mars Ares Expedition. E começamos com a preparação do jogo. Começamos por meter o tabuleiro principal do jogo no centro da mesa. O tabuleiro de jogo vai constar no trilho de pontos de terraformação, que também são pontos de vitória no final do jogo, nos trilhos de temperatura, nos trilhos de oxigênio e nos locais dos vários oceanos. De seguir vão ser colocadas as várias peças de fase da 1, 2, 3, 4, 5 com a sua face virada para baixo e por ordem. Assim, desta forma. De seguida vão ser colocados os cubos transparentes no princípio do trilho de oxigênio e no princípio do trilho de temperatura. De seguida vão ser baralhadas as peças de oceano viradas com o bónus para baixo e vão ser colocados aleatoriamente virados para baixo nos hexágonos no tabuleiro. De seguida vão ser colocados os três que vêm com o jogo ao lado, com as florestas de 1, as florestas de 5 e os cubos que valem 1, 5 e 10. De seguida vão ser dados a cada jogador um dos seus tabuleiros pessoais de jogo, que irão colocar à sua frente. Depois cada jogador vai escolher a sua cor e vai levar os cubos semi-transparentes dessa cor para si. Vai colocar um cubo no princípio de cada uma das trilhas de produção no seu tabuleiro. Produção de mega créditos, que é o amarelo, que é o dinheiro do jogo. Produção de cartas, que é o cinzento azulado. Produção de calor, que é o laranja. Produção de plantas, que é o verde. Produção de aço, que é o castanho. E produção de titânio, que é o cinzento escuro. Os jogadores também irão colocar um cubo seu no espaço 5 da trilha de valor de terraformação. Os restantes cubos irão ficar ao lado do jogador, se necessário. Sempre que existe um aumento de produção, o jogador irá aumentar essa produção. Se alguma vez ele passar do 9, ele irá colocar um cubo no 10 e irá continuar a sua pontuação. Se alguma vez passar do 19, irá mudar para o 20, irá continuar a sua pontuação. Cada jogador também irá receber uma carta de ajuda de jogador. Cada jogador também irá receber as cartas de fase na sua cor. De seguida, irá ser baralhado, na melhor das hipóteses, o baralho de projeto com todas as suas cartas. Num primeiro jogo, as regras aconselham a serem utilizados as cartas de projeto que têm esta estrelinha para serem dadas inicialmente aos jogadores. Por isso, serão então baralhadas as cartas de projeto com a estrelinha no número no canto inferior direito da carta. Serão dadas 4 cartas de projeto secretamente a cada um dos jogadores e este baralho será então baralhado. E serão dadas 4 cartas mais desse baralho geral a cada jogador, prefazendo uma mão de 8 cartas iniciais. As restantes cartas serão colocadas ao lado do tabuleiro, fazendo um baralho comum.
De seguida, cada jogador irá receber uma das cartas de corporação. A regra diz que no primeiro jogo também poderão usar as cartas iniciais com a estrela no canto inferior direito da carta. Essas cartas serão baralhadas e dadas uma a cada jogador. Nas regras avançadas, serão baralhadas todas as cartas de corporação, dadas 2 a cada jogador, e dessas 2 o jogador irá escolher uma e descartar as outras fora de jogo. Finalmente, cada jogador irá receber o número de créditos que está no canto superior direito da carta, neste caso 28, 25, 28, irá colocar no local dos mega créditos no tabuleiro do jogador, irá ver se tem mais outros tipos de recursos. Neste caso, ele vai começar com uma produção de 3 de calor, isto é, a produção de 3 de calor. Não 3 calores, mas uma produção de 3 calores. Logo, a produção de calor vai passar do 0 para o 3. E todos os jogadores irão fazer o mesmo com as suas corporações. E está pronto a iniciar um jogo de Terraforming Mars Ares Expedition. O objetivo do jogo é ter o maior número de pontos, que também é o maior nível de terraformação. Para isso, terá de construir vários projetos representados por cartas, de forma a subir a temperatura, o oxigênio e virar todos os oceanos. Um jogo de Terraforming Mars Ares Expedition é composto por rondas. Em cada ronda, os jogadores irão escolher uma fase que querem ativar através das suas cartas. Dependendo das fases ativadas, os jogadores irão construir cartas, adquirir cartas e produzir recursos de forma a construir mais cartas. Uma ronda de Terraforming Mars Ares Expedition é dividida em 3 passos realizados de forma fixa. O primeiro passo é a planificação, o segundo passo é a resolução das fases, o terceiro passo é o final de ronda. Em cada fase, os jogadores poderão jogar simultaneamente o seu jogo. No passo de planificação, os jogadores irão escolher uma carta de fase da sua mão e irão jogá-la secretamente virada para baixo. Na primeira ronda, os jogadores terão acesso a todas as cartas. A partir da segunda ronda, os jogadores não poderão jogar a carta que já foi jogada na ronda anterior, jogando uma carta da sua mão e só depois, sim, reavendo a carta jogada anteriormente para a sua mão. Depois de todos os jogadores terem jogado as suas cartas, todas as cartas serão viradas simultaneamente. De seguida, serão viradas para a sua fase ativa as várias peças no lado direito do tabuleiro principal, de acordo com as fases escolhidas pelas cartas dos jogadores. Neste caso, foram escolhidas a fase 2 por 2 jogadores, portanto, será virado a fase 2 e a fase 5 por mais um jogador. As outras fases não irão acontecer nesta ronda. No passo 2 serão realizadas as várias fases ativadas no passo 1. Estas fases irão ser realizadas por ordem crescente do 1 para o 5. Atenção, mesmo que uma fase tenha sido escolhida por vários jogadores, como foi o exemplo da 2, esta fase apenas será realizada uma vez na ronda. Em cada fase, os jogadores irão realizar de forma simultânea a ação principal da fase. E os jogadores que ativaram essa fase também irão ganhar o bónus dessa fase. Durante estas fases, sempre que um jogador suba o nível de oxigênio, o nível de temperatura ou desvir um oceano, esse jogador irá ganhar um nível de terraformação por cada nível que subiu e cada oceano que virou. Atenção, também, sempre que um jogador quiser pagar mega créditos, poderá descartar cartas de projeto da sua mão para uma pilha de descarte comum e cada carta descartada desta forma irá valer 3 mega créditos que poderá descontar no preço de que quer pagar. Se foi ativada a fase 1 de desenvolvimento, cada jogador poderá construir à sua frente um projeto de cor verde, como é este o exemplo, pagando o seu custo que está no canto superior esquerdo. Além do mais, existem
cartas de projeto que têm outros requerimentos para serem construídas, como é o caso desta que necessita de pagar 3 calores para ser jogada, caso contrário não o poderá ser feito. Se o jogador escolheu esta fase no passo 1, ele irá ganhar o bónus que é as construções então de cartas verdes custam menos 3 megacréditos para construir. Na fase 2 de construção, cada jogador vai poder construir uma carta de projeto vermelha ou azul. Para isso, terá que pagar então os megacréditos que estão no canto superior esquerdo e ver se elas têm algum recurso para serem construídas. Se o jogador escolheu esta fase no passo 1, o jogador poderá escolher ou biscar uma carta do baralho principal ou poderá construir uma segunda carta azul ou vermelha da sua mão. Para construir uma carta da minha mão, seja uma verde na fase 1, seja uma azul ou vermelha na fase 2, eu irei então ter que pagar em megacréditos o valor que está no canto superior esquerdo da carta. Neste caso seriam 15 megacréditos que teria que pagar dos cubos que eu tinha aqui a um total de 15. No entanto, poderia, se quisesse, descartar as cartas que eu quisesse da minha mão de projeto, que me iriam descontar 3 megacréditos por cada. Além do mais, ainda existem outros ícones por baixo que me permitem pagar menos. Neste caso, aço e titânio. Se eu tiver um ícone de aço, eu vou poder pagar a minha carta com o desconto da minha produção de aço. Neste caso, eu tenho uma produção de 7 de aço. Cada produção de 7 de aço vale 2 megacréditos. Isto é, tendo 7, tinha então 14 megacréditos. O que me ia descontar aqui, eu só necessitava de pagar 1 megacréditos para construir. De igual forma, eu também poderei utilizar o titânio para pagar as cartas que tenham este símbolozinho da estrela. Isto é, eu tendo uma produção, neste caso de 5 de titânio, eu poderei usar a minha produção de titânio para pagar e ter desconto nesta carta. A minha produção é de 5 e cada produção de titânio vale 3 megacréditos, isto é, 15. Neste caso eu até poderia meter esta carta gratuita. Atenção, eu não vou ganhar dinheiro por ter cedido o meu pagamento por o titânio. Atenção, o pagamento por aço e titânio não irá fazer com que eu perca a produção. A produção irá se manter, irá ser utilizada para pagar as cartas que eu quiser que tenham os símbolos respectivos. Existem 3 tipos de cartas: as vermelhas, as azuis e as verdes, com o custo para a jogar no canto superior esquerdo em megacréditos. Por baixo do custo existem entre 0 e 3 ícones que irão influenciar os custos e outras cartas. Por baixo dos ícones existem os efeitos dentro dos quadrados de cor, que também irão estar descritos à sua direita por baixo da carta. Se for um efeito roxo, é uma habilidade permanente que é ativada quando acontece um efeito. Se for um efeito laranja, irá aumentar a produção daquele recurso. Neste caso, irá aumentar a produção de calor em 3. Se for um efeito cinzento, irá aumentar a produção de aço e ou de titânio. Neste caso, irá aumentar a produção de 1 de aço e 1 de titânio. E se for um efeito azul, será uma ação que poderá ser feita durante a fase de ações. Além disso, na descrição da carta também podem haver 2 tipos de ícones: o raio e o certo. O raio é algo que será feito imediatamente e apenas uma vez assim que a carta é jogada. Neste caso, o jogador que jogar esta carta ia ganhar imediatamente 3 plantas. O certo irá descrever qual é o requisito para jogar esta carta, se algum. Também algumas cartas irão ter então do lado direito pontos de final do jogo, dentro do planeta. Simultaneamente, os jogadores nesta fase poderão ativar as suas cartas já jogadas à sua frente que possuam a habilidade a ação no texto azul no canto
inferior esquerdo dessa carta, como é o caso desta, que diz que como ação, nesta fase eu posso gastar um crédito para biscar uma carta do baralho principal. Cada carta apenas poderá ser ativada uma vez nesta fase. No entanto, se foi um dos jogadores que ativou fase 3 no passo 1, este poderá fazer então o bónus, que é, poderá escolher uma das cartas que tem a ação e poderá fazê-la uma vez adicional, mas apenas uma das suas cartas azuis. Além disso, os jogadores poderão resolver ações base as vezes que quiserem e as ações que quiserem, desde que tenham dinheiro ou recursos para o fazer. A primeira é gastar 20 dinheiros para comprar uma floresta. A segunda é gastar 14 megacréditos para subir a temperatura um nível. A terceira é gastar 8 plantas, que são cubinhos no valor de 8 que estão aqui no local das plantas. A outra ação é gastar 8 calores, que são cubinhos que estão aqui neste espaço laranja, para subir a temperatura um nível. E finalmente pagar 15 megacréditos para virar um oceano e ganhar o bónus que lá está, que pode ser biscar uma carta, adquirir uma planta, adquirir megacréditos ou uma combinação destas coisas. Se no final desta fase, e apenas se a fase for ativada, se o jogador possuir calor ou plantas suficientes para adquirir florestas ou subir a temperatura, o jogador é obrigado a fazê-lo, a não ser que o parâmetro que corresponde aos recursos já esteja no máximo. Neste caso, não está no máximo, ele tem aqui 11, quer dizer que com 8 pode subir a temperatura e terá que o fazer. Relembro, sempre que um jogador suba um dos critérios globais, temperatura, oxigênio ou oceano, ele irá ganhar um ponto. Se durante esta fase um parâmetro chegar ao máximo, todos os jogadores que podiam ter ganho pontos ou benefícios com isso irão ganhá-los. No entanto, em rondas posteriores, os parâmetros maximizados já não irão dar pontos. Se for virado o último oceano, todos aqueles que poderiam virar um oceano nessa ronda irão ganhar o benefício desse oceano. Se a fase de produção 4 for ativada, então todos os jogadores irão ganhar megacréditos correspondentes à sua produção, irão biscar cartas igual à sua produção, irão ganhar calor igual à sua produção e irão ganhar plantas igual à sua produção. Nem o aço, nem o titânio irão produzir nada no tabuleiro. Neste caso, o jogador irá ganhar 6 megacréditos mais o número de créditos igual ao seu valor de terraformação. Neste caso, seria 6 mais 9, a um total de 15 megacréditos. Iria também biscar 2 cartas do baralho principal para a sua mão. Iria ganhar 8 calores. Que iriam ser colocados aqui. E iriam ganhar 4 plantas que iriam ser colocadas aqui. A última fase possível é a 5, que é a de pesquisa. Nesta fase, os jogadores irão biscar 2 cartas, irão ficar com uma, irão descartar a outra. No entanto, se for um dos jogadores que ativou a fase 5, no passo 1, então, na verdade, irá biscar 5 cartas, irá escolher 2 cartas, irá descartar as restantes para uma pilha comum de descarte. Se alguma vez o jogador tiver que biscar cartas do deck e o deck tiver sido totalmente gasto, a pilha de descarte irá ser baralhada, irá ser formado um novo baralho de bisca. O passo 3 é o fim da ronda. Neste passo, os jogadores irão reduzir a sua mão a 10. Neste caso, a mão deste jogador é de 12, logo irá ter que descartar destas 12, 2 para reduzir a sua mão a 10. Por cada carta descartada desta forma, o jogador irá ganhar 3 megacréditos.
que irá colocar então no espaço no seu tabuleiro. De seguida, todas as peças de fase serão viradas para a sua traseira. O final do jogo acontece quando os 3 parâmetros de terraformação estiverem maximizados, isto é, todos os oceanos foram virados para o seu lado azul, o trilho de temperatura foi maximizado e chegado a 8 graus positivo e o trilho de oxigênio foi maximizado e chegado aos 14% de oxigênio. Quando isso acontecer, a fase irá terminar e irá imediatamente para a pontuação final, mesmo que houver outras fases por terminar. Na pontuação final, juntando aos pontos na trilha de terraformação já ganhos durante o jogo, iremos juntar um ponto por cada floresta que eu tenha, isto é, neste caso, mais 6 pontos, e os pontos impressos nas várias cartas de projeto construídas durante o jogo. Inclusive as cartas com asterisco, que teremos que ver que pontos e de que forma irão ganhar pontos esta carta no texto dessa carta. Iremos também subtrair, se necessário, pontos de cartas que tenham pontos negativos. E quem tiver mais pontos será o vencedor. Em caso de empate, será o vencedor o jogador dos empatados que tiver o maior número de recursos somados entre mega créditos, calor e plantas e as cartas da sua mão que valem 3 mega créditos cada. E depois de sabermos como é que se joga este Terraforming Mars Ars Expedition, vamos saber nas minhas opiniões. E como sempre, começamos com o que eu gosto mais, com o que eu gosto menos e o que eu gosto mais ou menos deste jogo. E então, o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais do seu novo mecanismo de seleção de ação. Eu gosto muito deste mecanismo, inspirado muito, e vê-se bem, no Race for the Galaxy e no Puerto Rico e no San Juan. É um mecanismo que eu acho que faz uma escolha muito interessante e que ações é que vamos utilizar e também tentar ler e tentar adivinhar o que os outros vão fazer. É um mecanismo que eu gosto muito particularmente e que acho que neste jogo também está muito bem implementado com os bónus, como é de rigor nestes jogos. O que é que eu gosto mais? Dos novos componentes e da nova arte. Com certeza, este sim é um jogo cuidado no seu acabamento, tanto em termos de arte, que já não é uma stock fotos, né? São artes muito mais bem trabalhadas, muito bem mais desenhadas e nos seus componentes gerais, com os seus tabuleiros indentados para não escapar, com os cubos marmorizados, lindos. Pronto, com o cuidado também de trazer pequenos trazitos para guardar os vários recursos. Bem, muito, muito bom este jogo. O cuidado que o outro talvez devesse ter tido, mas está neste, portanto, muito bom os componentes e arte. E o que é que eu gosto mais? É um jogo mais rápido, é verdade. Este jogo é um jogo mais rápido, é um jogo que é mais acessível, que não nos vai impedindo de progredir. Podemos usar qualquer carta, não precisamos estar a pagar por as cartas com que vamos ficar, podemos descartar cartas por dinheiro, quando quisermos para pagar. É um jogo que então é muito bom nesse aspecto, que nos permite com que o jogo então fique muito mais fluido, muito mais rápido. Portanto, é um jogo então que eu acho que é sem dúvida mais fluido que o seu irmão mais velho. E o que é que eu gosto mais ou menos? É das suas cartas situacionais, problema que já ia devendo do seu irmão mais velho. Podemos ter sorte e termos as melhores cartas, podemos ter azar e termos as cartas piores. Podemos utilizar um draft, mas isso também vai aumentar o tempo de jogo, assim como o faria no seu irmão mais velho. Portanto, as cartas situacionais e cartas que não nos vão ser grandemente utilizadas para nada, mas felizmente neste jogo tem o benefício de podermos descartá-las por 3 dinheiros, o que é ótimo. Portanto, é por isso que eu gosto mais ou menos, por um lado, as cartas situacionais podem não servir para grande coisa, por outro, valem 3 dinheiros para comprar cartas boas, portanto, e que nos vão servir de algo. Portanto, sem dúvida, está melhor nesse aspecto também, apesar de eu gostar mais ou menos das cartas situacionais.
E o que é que eu gosto mais ou menos? O fraseamento de algum dos textos, principalmente na parte da produção. Quando ele diz produz, deveria dizer aumenta o trilho de produção por tal. Portanto, o fraseamento, a forma da descrição, principalmente da produção nas cartas, está bastante complicado de perceber, não se percebe bem o que é que se quer às vezes. Eu acho que deveria haver um maior cuidado no fraseamento e na descrição de algumas das cartas. E, por isso, gosto menos. E depois sabermos o que eu gosto mais, o que eu gosto menos e o que eu gosto mais ou menos, vamos saber as minhas opiniões finais e globais deste Terraforming Mars Ares Expedition. E eu gosto muito deste jogo. É um jogo que eu acho, pelo menos na minha opinião, que substitui facilmente o seu irmão mais velho. Não é tão imponente e épico. Pronto, se quisermos um jogo mais imponente e épico, mas que estivermos preparados para demorar 3 horas a jogar, vamos pelo seu irmão mais velho. Mas queremos a mesma experiência, praticamente a mesma experiência, mais saudável, mais rápida, mais forgiven, que assim se poderia dizer, menos imperdoável, menos opressiva. Jogamos este Ares Expedition. É sem dúvida um jogo mais rápido que não nos deixa ali oprimidos a tentar contar todos os nossos créditos ao mínimo. E não, podemos descartar cartas quando quisermos para pagar. A produção de titânio é constante, deixa-nos estar sempre a pagar com essa produção. Portanto, é um jogo que deixa escalar muito rapidamente e que nos dá a mesma sensação de jogo, com uma arte bem mais cuidada, com certeza, uns componentes bem mais cuidados, os tabuleiros identados, apesar de o tabuleiro central não ser identado, uma falha que por acaso também gosto menos. Portanto, mas é sem dúvida muito mais cuidado em termos de produção do que o seu irmão mais velho. Como eu já disse, é um jogo que eu muito possivelmente vou jogar mais agora do que o Terraforming Mars, a não ser que alguém me peça e queiram-me jogar assim, um jogo mais épico, maior, que demora mais tempo a ser jogado. Mas de resto, para uma experiência Terraforming Mars, este vai ser a minha escolha a partir de agora. Portanto, já sabem, é um jogo que eu vou gostar e vou jogar muito, porque eu gosto muito destes tableau buildings e o Terraforming Mars é um dos meus favoritos. E pronto, é tudo sobre este Terraforming Mars da Stronghold Games e da Frixelius. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.